Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz André Sampaio, sou professor aqui do Instituto de Oceanografia da FURG. Provavelmente vocês já me conhecem se fizeram a disciplina de aquacultura, né? Hoje nós vamos falar sobre a produção de atum. É uma das espécies emergentes em aquacultura, mas na verdade ainda não há uma aquacultura convencional que contemple desde manutenção dos reprodutores em cativeiro, larivicultura, até a engorda, até chegar ao peso de abate para comércio, né? Então são várias espécies de atum que têm sido utilizadas para aquacultura, mas na verdade não existe uma grande atividade comercial ainda da produção de atum, muita coisa experimental. E também uma característica bastante peculiar dos atuns, que seria a engorda em tanque-rede de peixes capturados na natureza. Bom, vamos dar uma olhada nisso então. A pesca de atum, ela rende aí algo ao redor de 7 milhões de tonelada, a pesca mundial de atum, né? E o Catsuonus pelamis, conhecido por bonito, representa mais da metade dessa captura. É um atum pequeno, né, de pequeno porte. E dos atuns maiores, o Yellowfin, Tunus albacaris, a sua captura é ao redor de 27% da captura mundial. Então, eu falei que são várias espécies de atum que vêm sendo pesquisadas, né? O peixe de maior valor é o bluefin tuna, mas outros também têm sido investigados, né, como yellowfin, albacora e os demais listados aqui. O preço do atum vem aumentando desde o início desse século, né? Tinha um preço mais ou menos estável no século passado, ao redor de $800 a tonelada, um pouco mais, um pouco menos, e ultimamente tem subido o preço, já praticamente atingiu o dobro desse patamar, ao redor aí de $2.000 a tonelada do bonito. Então, o atum, de um modo geral, ele vem se valorizando nesses últimos anos. Então, eu tinha comentado que uma das peculiaridades da criação de atum era a captura de juvenis para o seu crescimento em tanques-redes, né? O título desse artigo aqui ilustra bem o que é feito, né? Então, o trabalho trata do bluefin do Atlântico, né? O Tunus tinus, e ele trata do cultivo e da engorda dessa espécie de atum no mar Mediterrâneo. E em piscicultura a gente costuma falar muito tem reprodução, tem larivicultura, a levinagem e depois a engorda. Na piscicultura convencional, quando a gente trata de engorda, estamos falando do crescimento do peixe juvenil, do alevino que é colocado num tanque,
até esse peixe atingir o tamanho de abate. Então, na verdade, não é uma engorda, né? Seria um crescimento do peixe. Mas é o termo que acabou sendo popularizado e hoje se fala na parte de crescimento como sendo a engorda. Mas, para o atum, a engorda ela tem um sentido mais literal, que é realmente aumentar o percentual de gordura desse peixe. E nós vamos ver por quê, né? Aqui apenas esse ICAT, né? International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, é uma comissão que regula a pesca, quanto pode ser pescado em cada ano, as cotas de cada país. É uma atividade bem complexa, porque tenta regular a pescaria de um estoque que pertence a mais de um país. Então, não é tão simples assim. Imagina que no Brasil já é difícil regular a pesca dentro do mesmo país, fazer essa regulação entre diversos países é bem mais complexa, né? Mas uma das coisas que foi estabelecida pela ICAT é que só é permitida a captura de peixes maturos, né, com peso mínimo de 30 quilos. Então, essa é uma regra geral. E baseado nessa regra, né, as duas atividades de aquacultura com atum, que são praticadas no Mediterrâneo, são a engorda, que é capturar esses peixes com pelo menos 30 quilos, estocá-los em um tanque-rede, onde eles vão permanecer de 3 a 7 meses, e nesse período eles vão crescer, mas principalmente vão engordar, vão aumentar o seu conteúdo de lipídio, né? Que é uma das características importantes para o valor da carne do atum. Quanto mais lipídio ela contém, ela é mais apreciada no mercado de sushi e sashimi. Então, um peixe de 30, 40, 50 quilos é capturado, é mantido alguns meses no tanque-rede e então é despescado e enviado para consumo, né? E aí existe uma atividade mais restrita, que é em inglês aqui farming, que é então uma aquacultura um pouco diferente, praticada apenas na Croácia, que é um país onde é permitida a captura de peixes menores de 30 quilos. Então, esses peixes com peso entre 8 e 30 quilos, eles podem ser mantidos nos tanque-redes por até 2 anos. Então, eles vão realmente crescer e após esses 2 anos, então, o peixe vai para o mercado. Isso é feito exclusivamente na Croácia, porque já era uma atividade estabelecida no país antes que a ICAT estabelecesse essa norma de permitir a captura de peixes apenas acima de 30 quilos. Então a Croácia, como já vinha praticando essa atividade, foi permitido então que eles mantivessem, mas os demais países europeus do Mediterrâneo só podem capturar peixes com mais de 30 quilos. E também essa questão de manter o peixe por
2 anos no tanque-rede, né? É para que ele atinja, então, o tamanho mínimo para comercialização no Japão, que é o principal mercado consumidor desses peixes. Então, um atum pequeno vai ter limitações de comercialização no Japão. Então, esse peixe com 8 quilos, ele vai precisar aí de 2 anos, pelo menos, para atingir o tamanho ideal. E o preço do atum, ele pode variar em função do teor de lipídio, em função do tamanho do peixe e tal. Acho que tem um slide aqui que trata disso, deixa eu ver. Aqui, ó, algumas curiosidades do mercado de atum, né? Em 2001, um peixe de 202 quilos foi vendido por US$ 200 mil. E em 2010, um peixe de 232 quilos foi vendido por US$ 175 mil. Mas, assim, de modo geral, né, o preço do atum de aquacultura é de 36 euros por quilo. E, eventualmente, dependendo das características de peso e teor de lipídio e da época em que é feita a comercialização, poderia chegar a 120 euros o quilo, né? Mas quando se pensa em aquacultura, é bom ter em mente um preço médio, que seria a possibilidade mais real de comercializar esse produto, né? Então, não, não dá para montar um plano de negócio pensando no preço máximo, a não ser que realmente se disponha de um mercado, de um nicho de mercado que vá pagar um valor mais elevado, pelo menos por boa parte do ano, de preferência para toda a tua safra, né? Mas vamos voltar aqui. Então, a captura desse atum para fazer engorda, né? Ela é feita com uma rede de cerco, e praticamente todo o atum capturado com essas redes de cerco tem como destino as fazendas de engorda, né? Então, lembrando que esse peixe precisa ter 30 quilos ou pelo menos 1,30 m. A estimativa é que 1% dos peixes capturados nessas redes de cerco morra no transporte ou algum problema durante a captura e tal. E aí esse peixe, então, é vendido já para o mercado, porque ele é pescado já dentro do tamanho mínimo para comercialização, né, que são 30 quilos. A, a cota de pesca, né, ela costumava ser de 32 mil toneladas por ano no Mediterrâneo. Já reduziu para metade disso, praticamente. E, dependendo de como o estoque se mantém, né, há a possibilidade até de, em algum ano, que seja feito um defeso total, ou seja, que não seja permitida a pesca do atum. Isso vai ter problema para a aquacultura, porque esses peixes que são capturados para engorda ou para o crescimento, né, ele entra na conta da cota, né? Só que isso traz uma série de dificuldades, porque esse peixe que é pescado e levado para um tanque-rede, ele não tem uma biometria, né? É feita uma estimativa
da biomassa capturada em função do tamanho ali, mas os peixes não são todos pesados e medidos. Então há uma certa dificuldade em realmente saber se são 10 mil, 15 mil, 20 mil toneladas de peixe que estão sendo pescados e levados para essa atividade de aquacultura. Então isso dificulta um pouco mais o trabalho de quem está fazendo o controle da pesca, né? No caso a ICAT. Aqui uma foto aérea de um tanque-rede de transporte do peixe que foi capturado. Aqui um rebocador, né? Esse tanque-rede leva os peixes da área de pesca até a área de engorda e, ao chegar nessa área de engorda, então é feita a distribuição nos tanques-redes. É um tanque grande, um hexágono com 22 metros em cada lado e 22 metros de profundidade. Ou seja, é um tanque bastante grande. E esse rebocador, ele viaja numa velocidade reduzida, de maneira que o peixe fique nadando ali dentro sem se sentir puxado, né? Aqui nós já falamos desses valores. O México tem uma atividade parecida com com essa aquacultura do Mediterrâneo, né? E nessa indústria do México estão 3 barcos utilizados para captura e tem 4 rebocadores atuando no transporte, né? Aqui até eles têm informação da velocidade de transporte, que seria de 1 nó, para que o peixe então não sinta uma velocidade mais alta faria com que ele sentisse mais esse transporte dentro do tanque-rede. Então ele pode ir meio que nadando ali dentro sem ser estressado mais fortemente. O transporte, dependendo de onde é feita a pesca, né, pode levar de 1 a 5 semanas. No México, o peso desses peixes é ao redor de 15 quilos. Uma mortalidade parecida ao que é informado no Mediterrâneo, entre 1 a 3% de mortalidade. E a densidade durante o transporte é de 2 a 5 quilos por metro cúbico. Então, essa mesma atividade do Mediterrâneo é feita no México. Recentemente, Cabo Verde recomeçou, já teve uma atividade há coisa de 10, 15 anos que parou, né, dessa engorda de atum, e no último ano, nos últimos 2 anos, teve um recomeço em uma das ilhas de Cabo Verde, fazendo essa atividade semelhante. Então aqui uma vista das gaiolas utilizadas para a criação de atum no México. São gaiolas redondas, diâmetro de 40 metros, profundidade 15 metros, uma malha com abertura de 9 centímetros. Eventualmente se usa a aeração, dependendo de corrente e da biomassa no tanque, né? E a produção seria então de 50 a 80 toneladas em cada ciclo de produção do atum, chegando a peixes de 25 quilos. Então eles são
pescados com peso aí de ao redor de 15 quilos. Então, cada peixe ganha, em média, 10 quilos. Como é que se alimenta essa quantidade de peixe gigante, né? Não existe uma ração comercial para atum. Então, o que eles fazem é trabalhar com peixe forrageiro. No caso aqui do México, eles trabalham com sardinha. Então, a estimativa que foi feita num dado momento ali, 12 mil toneladas de sardinha produziram 1.700 toneladas de atum. Isso não é uma boa conversão alimentar, né? Fosse arredondar, isso aí é um pouco menos de 10 para 1, mas falando de peso úmido para peso úmido, né? Normalmente em aquacultura se fala em conversão alimentar de peso seco de ração para peso úmido. Então a conversão de 1 para 1, 1,2 para 1, ou 1 quilo e pouco de ração ser transformada em 1 quilo de peixe, na verdade, quando se fala isso, é uma conversão que não é exatamente verdadeira, porque estou tratando peso seco de ração com peso úmido de peixe. E o peixe contém aproximadamente 80% de água na sua composição. Então, uma conversão real seria de 5 para 1. 5 quilos de ração para produzir 5 quilos de peixe seco, né? E no caso do atum aqui, então, vai ser 7, 8, até 10 para 1. É uma conversão ruim, mas não é tão fora do que se observa em algumas atividades de aquacultura, especialmente tratando-se de peixes carnívoros, né? Então, essa sardinha, normalmente ela vem, está armazenada, congelada, né? E então, uma barcaça aí com capacidade para 4 toneladas de sardinha é carregada e essa barcaça, então, se aproxima do tanque-rede e é feita a alimentação. Um sistema mais artesanal pode ser jogado com a mão, essa sardinha, umas 4 toneladas de peixe. Já, basicamente, tudo é feito de uma maneira mais automática, com um estilo de uma bomba que arremessa o peixe para dentro dos tanques, né? Tipo um alimentador automático. Então, a questão da sustentabilidade dessa atividade, né? É uma atividade tanto controversa, né? Porque se usa peixe para produzir peixe. Mas isso é verdade para várias atividades de piscicultura, onde a farinha de peixe ainda é necessária na composição da ração. Mas, de modo geral, a quantidade de farinha de peixe na ração para um linguado, para um bicho-pirá e tal, é 50% do total de proteína. E hoje em dia até se consegue reduzir mais o percentual de farinha de peixe na dieta, né? E nesse caso aqui, como eu estou oferecendo peixe, realmente então é peixe sendo consumido por outro peixe, e onde há uma perda aí ao redor de 10%
apenas 10% vai virar peixe, né? Mas também é preciso entender a coisa como um todo. Digamos que essa sardinha que foi pescada, ela poderia perfeitamente ser utilizada como alimento humano diretamente. Então, eu teria 100 quilos de sardinha, ao invés de 10 quilos de atum. Mas, se a gente pensar que na natureza, esse atum, para crescer o que ele cresceu no tanque-rede, ele iria se alimentar naturalmente. Então, pescar um peixe de 10 quilos e engordá-lo até 30, ele comendo peixe é a mesma coisa que eu fazer a pesca direto de um atum de 30 quilos. Ele teria comido esses peixes na natureza para poder atingir 30 quilos. Então é uma outra maneira de enxergar a atividade e justificá-la. Então, uma pessoa pode dizer, mas os 100 quilos de sardinha eu já pesquei, posso consumir diretamente. Aí o que defende a atividade do atum, mas pescar o atum com 30 quilos ou pescá-lo com 10 quilos e alimentá-lo com sardinha até que ele chegue a 30 quilos, no ponto de vista ecológico, seria similar a coisa. Mas aí cada um vai ter o seu julgamento se isso se justifica ou não, né? Além disso, essa questão de utilizar um peixe forrageiro, né? E não necessariamente esse peixe é capturado no local onde é feita a engorda, né? Então eu posso ter, sei lá, uma sardinha capturada no litoral do Marrocos e levar esse peixe para o Mediterrâneo. Eventualmente vou levar alguma parasita, alguma doença que não tinha nesse outro ambiente. E isso efetivamente até foi observado na, na Austrália, onde uma associação entre o uso da sardinha na criação do atum foi indicado que uma mortalidade de peixes foi observada em função dessa transferência de alimento de um local para outro, né? Então, na verdade, toda atividade humana implica em impactos que é uma obrigação nossa como pesquisadores de buscar métodos para reduzir esses impactos. Então, vou observar, bom, onde é que eu vou capturar esse peixe que vai ser utilizado como alimento. Transportar uma sardinha de um oceano para o outro para chegar no tanque de engorda não é apenas o consumo da sardinha, mas toda a energia gasta no transporte desse peixe, na, no congelamento desse peixe. Então são várias questões que devem ser elencadas e então se buscar um trabalho em cima disso para minimizar esse impacto e chegar numa questão de se isso é ou não é sustentável, né? Já existem algumas atividades de protesto, né, junto a fazendas de produção de atum. Aqui um cartaz do Greenpeace, da WWF, pedindo a parada
da criação de atum. Então, existem grupos empresariais a favor da atividade, alguns grupos ambientalistas contrários à atividade, e nós, como cientistas, temos que chegar a uma conclusão de se isso é ou não é sustentável. Basicamente, a gente já conversou aqui sobre os métodos de alimentação, né? Mas uma das maneiras de controlar a conversão alimentar, né, de torná-la mais sustentável, é cuidar para que não haja desperdício de alimento, que todo alimento que tu jogue no tanque seja efetivamente consumido pelos peixes. Então, num tanque dentro de um laboratório, ou num viveiro, com uma ração flutuante, eu consigo observar se aquela ração foi toda consumida ou não, e eu sei o momento de parar a oferta do alimento. Esse peixe congelado eu jogo no tanque-rede, ele vai para o fundo e eu não sei se ele está sendo consumido ou se vai cair no fundo do tanque-rede, eventualmente até ser perdido pela malha do tanque, né? Então, o que se pode fazer nesse tipo de atividade que é toda grande, né, é ter um mergulhador dentro do tanque-rede que vai acompanhar a alimentação e vai informar, então, para o pessoal no barco quando os peixes pararem de se alimentar. Então, essa atividade de produção de atum é toda realmente excepcional no sentido de que tudo é muito grande, tudo é muito diferente de uma criação de truta, uma criação de carpa que é feita em um açude, né? Mas a própria estimativa da conversão alimentar ela é dificultada porque a gente, de modo geral, não tem o peso dos peixes, o peso inicial dos peixes, né? Se sabe ali o tamanho e tal, mas não tem efetivamente uma biometria para saber qual era a biomassa inicial. Então, se eu não sei qual era o peso inicial, eu não sei quanto de peso aquele peixe ganhou. Se ele tinha 10 quilos e chegou a 30, ganhou 20. Mas se ele tinha 12 quilos, ganhou 18. Então, isso dificulta a estimativa da conversão alimentar, mas as informações que existem, né, trazem dados de peixes menores que a conversão seja de 10 a 20 para 1, e nos peixes grandes pode chegar a 40 para 1. Então, 10 para 1 praticamente é o que acontece na natureza, uma troca de nível trófico, o aproveitamento é ao redor de 10%. 20 para 1 já seria ruim, 40 para 1 bem pior, né? Então, nessa atividade do México, que leva ao redor de 8 meses de engorda, né? Os peixes menores crescem de 40% a 50%, e os peixes maiores vão aumentar em 10% a 30% o seu peso. Então, tudo é grande, né? Como é que eu vou despescar esse peixe? Não é uma atividade simples também. O mercado desse atum é praticamente todo destinado a restaurantes de sushi e sashimi. Então, essa carne, ela preferencialmente deveria ser fresca, e uma das coisas que interfere no sabor desse peixe é quantidade de lactato que é acumulado.
Então, o peixe, quando está ali resistindo à pesca, seja na rede, ou seja na rede de pesca ou no tanque-rede de aquacultura, né? Quanto mais tempo ele lutar para tentar fugir, mais lactato vai acumular no seu músculo. Isso em qualquer peixe, né? Nós também, fazendo uma atividade física, nós teremos um acúmulo de lactato. No caso dos peixes, não é desejável um acúmulo de lactato. Então, quanto menos tempo eu expuser o peixe a essa pressão do abate, menos estressado ele estará, menos lactato ele vai acumular. Então, um dos métodos para minimizar isso seria praticar uma caça submarina, de modo que a morte fosse praticamente instantânea, né? Então, o que essa pesca submarina tem literalmente um mergulhador com arpão que vai escolhendo os peixes pelo tamanho e, e aí atira o arpão. Também posso, se não tem mergulhador, também é feito com arpão lançado do barco, né? E também, além do arpão nessa pesca submarina, seria então uma maneira de abater o peixe, seria bater na cabeça do peixe, nadador. O mergulhador vem nadando ao lado do peixe e vai atingi-lo na cabeça para desacordar o peixe. Ou já de preferência já causar a morte imediata, né? Então seria uma carne de melhor qualidade, mas é uma atividade de matar um a um, dependendo de quantos peixes você vai despescar por dia, é uma atividade que toma tempo, né? Mas seria então um método mais interessante para boa qualidade da carne do peixe. Aqui vocês conseguem ver um mergulhador dentro do tanque-rede, né? Aqui uns atuns sendo içados a bordo. Então, tudo é bastante grande, é uma coisa bem fora do normal de uma aquacultura convencional. Vejam aqui no tanque-rede as pessoas trabalhando e então cada pessoa aí com 1,70 m, 1,80 m, dá para ter ideia do tamanho de cada tanque-rede, né? Aqui os peixes estão sendo confinados nessa rede menor para facilitar o abate pelo mergulhador. Então, uma pessoa não consegue levantar um peixe desse, então precisa de maquinário para levar o peixe a bordo, né? Então, o peixe vai ser amarrado junto à nadadeira caudal e içado a bordo. Bom, uma vez que se disponha desse peixe, né, é feito então a colocação do peixe no mercado. Existe o transporte aéreo do Mediterrâneo para o Japão, né? E isso tem todo um custo do frete aéreo, mas é um produto de melhor qualidade. O peixe é fresco, ele não é congelado, então chega no mercado japonês com uma melhor qualidade.
A estimativa é que esse custo de transporte aéreo represente 30% do custo do peixe, né? Além de todos os custos de comércio, de importação, de liberação de alfândega e tal. Então, isso, lá no início da atividade, o preço do atum era de 43 euros o quilo, com todos esses custos de transporte e impostos inclusos, né? Já para o transporte do peixe congelado, né, via marítima, aí eu tenho um custo mais baixo, e o preço é proporcional ao peso do peixe, né, variando de 12 a 18 euros o quilo, em função de peixes de 30 até 120 quilos cada indivíduo, né? E então, ao invés de 43 euros, o produtor vai receber de 12 a 18 euros, mas sem o envolvimento de despacho do, do peixe, transporte aéreo, de envolvimento com a exportação, importação. Então aí o comprador vai se encarregar do transporte e da liberação da carga no destino, e o aquacultor fica com esse valor menor, mas sem precisar atuar no transporte do peixe. Aí toda essa questão de mercado internacional tem a ver com câmbio, no caso o Japão, que é um dos grandes importadores de atum, né? Se a moeda do Japão está mais ou menos valorizada, isso vai influenciar também a cotação do peixe no mercado lá no Mediterrâneo, ao redor do mundo, né? E aí isso são ciclos ao longo de anos que podem influenciar decisivamente a viabilidade do negócio. Então, quando se trabalha em uma indústria voltada para a exportação, sempre se corre o risco de um dia o câmbio estar favorável e no outro nem tão favorável. Então, se vocês lembram do valor do dólar no Brasil há 10 anos, era tipo R$ 2 para um dólar. Hoje é R$ 5,50 para um dólar. Então, se tu tem uma atividade de exportação hoje, ela é teoricamente mais rentável do que era antigamente. Mas, eventualmente, o dólar voltar ao patamar de R$ 2 para um dólar, o vendedor do peixe para exportação vai faturar menos. Então, quando se trata de mercado internacional, também é preciso levar em consideração no médio e longo prazo eventuais variações do câmbio, tanto para cima quanto para baixo, né? Podem te favorecer ou prejudicar o teu negócio. Eu vou encerrar esse primeiro vídeo aqui para ver. E aí vou fazer um segundo vídeo com a continuação da aula.